O escritor e desenhista Milor Fernandes tinha duas frases para definir o Brasil. Uma, ele dizia que o Brasil é o país do futuro, sempre. Na outra, ele dizia que o Brasil é o país do faturo. Nesses tempos temerosos em que vivemos, nós voltamos a nos perguntar, né? Por que o Brasil não dá certo, né? O Brasil é o país do futuro? Uma reflexão interessante sobre isso é o próprio nome, né? Qual é a história do nome Brasil, né? Da onde veio o nome Brasil? A primeira história do Brasil foi escrita no século XVII por um Frei Vicente do Salvador, e o segundo capítulo desse livro chama Do Nome do Brasil. Ele se lamenta por que o primeiro nome, né, que o Cabral deu, que era Terra de Santa Cruz, em homenagem ao martírio de Cristo, né, foi esquecido por ação direta do diabo, né? E o diabo mudou esse nome. E em vez de ser a Terra de Santa Cruz, passou a ser Brasil, o nome de uma mercadoria que era usada para tingir os panos, né? E, portanto, havia aí uma corrupção de uma palavra, de um nome inicial que dava um fundamento sagrado, dava sustentação a esse novo país, para um nome de mercadoria que deixava as coisas instáveis. A culpa disso, segundo Frei Vicente de Salvador, era dos reis de Portugal e dos povoadores, né? Então, os reis de Portugal, eles não incorporaram nos seus títulos o nome Brasil. Então eles falavam que eram rei dos Algarves, senhor da Guiné, mas não incorporaram o nome Brasil, né? Por pouco apreço, talvez. E estavam só interessados em cobrar impostos dessas terras, né? E não dar fundamento político a essa descoberta, né? Os povoadores, pelo seu lado, só estavam interessados em riquezas, né? Em explorar a terra de uma forma predatória, né? E pegar os lucros dessa terra, dessas riquezas, e mandar para Portugal. Então, o nome commodity, o nome mercadoria, corrompia, né, o sentido público daquela fundação e dava só o sentido da riqueza, da acumulação de riquezas. Ninguém estava interessado nas coisas comuns, nas coisas públicas, todos interessados simplesmente na riqueza pessoal. Então as pontes, as estradas eram uma piedade, né? E toda a riqueza estava concentrada nas casas das pessoas, das pessoas ricas, é claro. Então, nessa mudança de nome, há uma corrupção do sentido de uma finalidade política dessa nova terra para uma finalidade simplesmente de acúmulo de riquezas e de interesses privados. O Brasil e a Costa do Marfim são os únicos países do mundo que tem nome de mercadoria. E isso tem consequências claras para toda a história. Parece quase que uma maldição que esse Frei jogou em nós, né? Que ele observou ali no começo. Então essa história da corrupção entre o público e o privado, ela está na origem da história do Brasil. E está no nome Brasil, né? E brasileiro, então? O sufixo ero, normalmente, designa a profissão, né? Sapateiro, pedreiro, marceneiro. E o mais comum é o sufixo ano para descrever naturalidade. Então, americano, baiano, né? Então, esse nome brasileiro, ele só vai designar o habitante dessa terra, né, muito tempo depois, só avançado o século XIX. Né? O termo brasileiro designava, na verdade, o cortador de pau-brasil, né? Ou o mercador de pau-brasil. Então há uma corrupção inicial do nome do próprio país, em que o público e o privado se confundem, em que um sentido fundador, né, uma base, se perde. E na palavra brasileiros, que também é só muito posterior, também não há um sentido de pertencimento claro. Então, os nomes Brasil e brasileiro resumem alguns dos nossos desafios e impasses mais profundos, né, mais antigos. A tintura do pau-brasil é vermelha,
Mas não é o vermelho do comunismo, do socialismo, é o vermelho do capitalismo moderno, que corrompe a coisa pública, que transforma a religião num novo negócio, que transforma a terra num agronegócio e concentra a riqueza na mão de poucas pessoas. Alguns dilemas fundamentais da história do Brasil se associa a um governo ou a um tempo recente. E, na verdade, essas questões de fundo e esses desafios históricos do país, presentes na realidade de hoje, vêm de muito tempo atrás. Estão inscritos no próprio nome do Brasil. E uma transformação disso depende de uma consciência e uma relação direta, né? Uma ação direta com a realidade e o tempo presente, mas tendo a consciência desse longo histórico que no texto de Frei Vicente de Salvador parece quase um vaticínio, quase uma maldição. Vamos nos livrar dessa maldição. Voltando àquelas frases do Miller Fernandes, né, que se referiam ao contexto da ditadura, é importante pensar que esses desafios do Brasil não vão ser resolvidos por uma expectativa salvadora, mas pela construção real de um país. E não delegando aos governantes ou outras pessoas essa função, mas construindo cada um nos seus espaços e nos seus lugares e nas suas profissões um país mais preocupado com as coisas comuns, com as pessoas e mais igualitário. O país do futuro, na verdade, é uma projeção, é uma ideia e é uma coisa que nunca é alcançável. Meu filho brinca comigo que ele fala: papai, amanhã nunca chega, né? Amanhã nunca chega. Quando o amanhã chega, ele vira hoje, e o amanhã nunca chega. Então, o Brasil é o país do futuro sempre, e a gente tem que construir o Brasil do agora, do hoje. E, para isso, a gente tem que encarar esses desafios e essas contradições que estão na história, na origem e no próprio nome do Brasil. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, faça seu comentário e baixe o aplicativo.